Eu me perco e me encontro muito nas minhas personagens. A gente mais empresta o que a gente tem, né, como eu, pessoa física, para os nossos personagens, e acaba que a gente vai também se confundindo com esses personagens, porque muitas coincidências acontecem, né, nas histórias das pessoas. O trecho que acabamos de ouvir é uma fala da atriz Heloísa Jorge para o programa Metrópolis, onde ela conta sobre a personagem que viveu na série Sentença. E essa personagem foi construída a partir de uma vivência, né, de uma situação real vivida por ela. Este e outros assuntos envolvendo a carreira da atriz é o tema deste episódio do Papo Preto. Você está ouvindo Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural, o projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Olá, olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Preto, podcast incrível produzido pela Alma Preta, agência de jornalismo independente que conta com o seu apoio para continuar existindo. Então é muito importante que você continue acompanhando, compartilhando aqui os nossos conteúdos, o nosso trabalho, para que seja possível, assim, a gente dar continuidade no que a gente faz aqui hoje. Então, você pode, né, continuar apoiando e, se possível, doando algum valor em almapreta.com.br. A gente agora está com um novo endereço, que é almapreta.com.br. Meu nome é Estela Diogo e hoje estou aqui com a atriz Heloísa Jorge, uma atriz angolana, naturalizada brasileira, com uma vasta carreira e atuação em diversos papéis. Seja muito bem-vinda, Heloísa. É uma honra ter você aqui conosco no Papo Preto. Uma honra minha. Muito obrigada pelo convite. Estou bem animada e muito feliz de fazer parte dessa conversa, dessa troca nossa. Ah, que legal, eu também. Tenho certeza que nossos ouvintes também vão adorar aqui sua participação. Conta um pouquinho, então, da sua trajetória até aqui, né? Como foi sua chegada no Brasil? Você veio ali no início da adolescência, ainda novinha. Como e quando você escolheu ser atriz, suas experiências até agora? Conta um pouquinho aí pra gente sobre você. Eu sou a Heloísa Jorge, eu estou com 38 anos. Eu sou uma atriz radicada aqui no Brasil desde os meus 12 anos. E a arte chegou na minha vida quando eu escolhi estudar teatro em Salvador, na Universidade Federal da Bahia. Eu fiz artes cênicas lá e acabei passando 10 anos da minha vida morando em Salvador, morando e estudando teatro e trabalhando como atriz. E a minha formação como atriz começa na Bahia. Apesar de já ter tido algumas experiências em Minas Gerais, que é o estado onde o meu pai mora, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, de fazer parte de pequenos grupos de teatro, de viajar pelo interior com esses grupos, mas eu não fazia ideia que eu poderia viver como atriz e essa ser a minha profissão. E aí, nesses 10 anos de Salvador, eu comecei a fazer coisas muito legais, assim, no audiovisual, nesse eixo Rio-São Paulo. Aí fiz novela na Rede Globo no ano de 2012, ainda morava em Salvador, ainda estava na universidade, estudando. Nessa época eu ia e vinha de Salvador para gravar a novela Gabriela, do Valci Carrasco, que foi o meu primeiro trabalho na televisão brasileira. E aí, no meio disso tudo, eu tive uma experiência de voltar para Angola para protagonizar uma novela chamada Gico Messo. A Djamila foi a minha primeira protagonista na vida. E foi um momento muito interessante, porque eu já estava fazendo algumas coisas aqui no Brasil, e esse trabalho veio a partir do Gabriela, um produtor de elenco português, entrou em contato comigo pelo Facebook. E eu lembro que na época eu não acreditei, porque eu não tinha tanta experiência como atriz, tinha feito coisas muito pequenas e muito pontuais no audiovisual brasileiro. E quando esse convite veio, foi muito, muito simbólico, porque isso marcou a minha volta para Angola, né? Depois de tanto tempo aqui no Brasil, eu já tinha ido com um espetáculo de teatro que eu protagonizo, um monólogo chamado A Mesa, mas ir para protagonizar uma novela angolana, né, era uma produção angolana e portuguesa, foi muito especial, porque foi a primeira vez que o telespectador angolano que me acompanhava de lá conseguiu me ver um pouco fazendo o meu trabalho no meu lugar de origem. Foi uma reaproximação muito grande da minha família, então a minha carreira e a minha história de vida começaram a se cruzar de uma maneira muito bonita. E a partir daí voltei para o Brasil
e tenho feito projetos bem interessantes aqui no streaming, na Rede Globo também. E eu acho que é isso, tenho caminhado e conduzido a minha carreira de uma maneira bem inesperada, assim. Eu não imaginava que eu pudesse trilhar os caminhos que eu tenho trilhado, assim, quando eu me mudei para Salvador lá em 2003. Ah, que legal e que bom também, mas isso é reconhecendo aí o talento, né? Muito talento, seus trabalhos são incríveis e que legal, né? Ver esse reconhecimento e ter essa fala nesse lugar de ser reconhecida, né? De ser convidada a fazer papéis, enquanto isso representou para você. E aí fazendo até um gancho, né? Isso era pergunta um pouquinho mais para frente, mas eu acho que já cabe a gente trazer isso agora. Como você vê, né? Essa questão, principalmente dos últimos anos e dos últimos tempos, né, dessa preocupação, principalmente nas grandes mídias, na grande emissora, como a Globo, onde você também atua e tem feito vários trabalhos nessa preocupação de trazer, dar visibilidade para artistas pretos, né, dar o protagonismo, principalmente também para as mulheres pretas. A gente, né, veio agora com 2 novelas ali da Sete com protagonistas mulheres, né, pretas, e a Thaís Araújo, agora a Cheryl Menezes, né, e é uma preocupação constante também, né, de para além das telas, também ali por trás das câmeras, quem está produzindo, escrevendo, como você acompanhou, né, passou aí vendo essa evolução, o que você sente como está hoje, o que ainda precisa ser melhorado, trazer um pouco sua percepção aí sobre essa questão das mulheres negras na TV. Eu acho que a gente já caminhou bastante. Eu não acredito que a gente está no lugar ideal ainda. Eu acho que ainda é muito pouco, visto o que a gente passou, né? A gente não se enxergava na televisão, a gente não se enxergava nas revistas, a gente não, a gente assistia as coisas e não se identificava. E a gente está falando de um país como o Brasil, com a maioria da população negra. Esse momento que a gente está vivendo agora é um momento muito especial porque é o cumprimento de uma dívida, assim, eu acho. Eu não acho que as pessoas estão colocando artistas pretos para trabalhar porque existe uma compaixão e existe uma ideia real da importância que é a diversidade numa televisão, trazendo para a televisão, por exemplo. Eu acho que existe o público cobrando de ligar a TV e se identificar com aquelas histórias que estão sendo contadas, mas se identificar verdadeiramente. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de celebração, sim, mas é um momento político muito, muito interessante, né? Porque quando eu fiz a novela Gabriela, por exemplo, eu vinha para o Rio de Janeiro fazer parte do elenco, e grande parte dos atores que fizeram a novela, dos atores baianos que fizeram a novela, tinham personagens, não eram personagens pequenos, mas não tinham um peso na contação dessa história. Então, eu consigo comparar, por exemplo, o meu primeiro trabalho, que foi Gabriela, lá em 2012, com esse trabalho que eu estou fazendo agora, e perceber e reconhecer o quanto a gente já caminhou para um caminho que eu volto a repetir, não é o ideal, mas que é um caminho muito mais justo, assim, mais justo do que foi há alguns anos atrás, há 10 E anos atrás. necessário, né, também, né? Justo e necessário, né? Necessário e urgente, assim. Eu acho que tem muito trabalho para ser feito, mas ao mesmo tempo é muito bom a gente conseguir comemorar esse lugar que a gente está vivendo agora. Nessa novela Mar do Sertão, nós somos 12 atores pretos e pretas. E é muito interessante perceber como cada ator, como cada personagem participa efetivamente na contação da história da nossa novela. São personagens super interessantes, tridimensionais. A gente não está falando de racismo no Mar do Sertão, mas simbolicamente falando, ter esse grupo de 11, 12 atores contando a história e com personagens extremamente relevantes para a contação da nossa história é muito importante, assim, é motivo para a gente celebrar e para a gente comemorar e entender que é daqui para frente. Eu sonho muito com o momento em que a gente não vai mais precisar falar, olha, a gente tem X atores pretos e pretas na novela. É natural.
que seja natural. Exatamente, não ser uma exceção, né? A gente também luta muito para sair desse lugar da exceção, né? Tipo, agora é um destaque porque é uma exceção ali no caminho, mas os primeiros passos estão sendo dados, né? E é isso que você falou, ainda não é um lugar de comemoração, mas pelo menos desse início de caminhada, né? Depois de anos É, e eu acho, anos aí. eu acho que a comemoração está exatamente de conseguir reconhecer esses primeiros passos, assim, essa seta que está sendo apontado para um caminho mais justo para a gente, assim, porque durante muito tempo não foi assim. Eu lembro de uma entrevista que eu li da dona Zezé Mota, falando de uma personagem que ela fazia. Ela era mocinha de uma novela que eu não sei te dizer ao certo que novela era, mas ela fazia par com o Marcos Paulo. Uma época que não tinha Instagram, não era coisa, não tinha rede social, e ela contando, é muito doloroso perceber ela contando que ela recebia telefonemas na casa dela das pessoas completamente indignadas de como é que a personagem dela vai ser o par romântico do Marcos Paulo, que era visto como galã. Então é nesse lugar de crueldade que a gente, claro que a gente está celebrando, mas a gente também não pode esquecer que atrizes como a dona Zezé Mota, atrizes como a dona Ruth de Souza, atrizes como a dona Leia Garcia, que são grandiosas, que são damas do teatro e da televisão e da arte brasileira, poderiam ter sido reconhecidas lá atrás. Sim, eu só ia complementar isso, né? Que além desse não reconhecimento ou essa, né, dificuldade de reconhecimento da narrativa, ainda passar por esse processo dolorosos, né? Isso aí que você relatou, muito doloroso de ouvir. Quando a gente fala de representatividade, não adianta você colocar um grupo de atores e atrizes pretos contando uma história se quem está escrevendo não entende da vivência daquelas pessoas que estão ali contando aquelas histórias. Então, em algum momento, isso vai bugar, porque aquela pessoa que escreveu, ela não entende da realidade de uma pessoa preta aqui no Brasil. Então, eu acho que é uma questão, é um problema bem mais complexo, né, quando a gente fala de representatividade. Sim, sim, é muitas questões envolvidas, inclusive também de oportunidades, né, para que essas pessoas negras também entrem, né, consiga se qualificar, consiga acessar esses espaços que durante muito tempo foi até negado da pessoa nem se identificar com aquilo, né, achar que não pertence, né, que não tem essa capacidade. São aí desafios aí colocados. E aí a gente entrando um pouco nessa questão, né, das situações reais vividas, como o racismo ainda é presente, né, nas nossas vidas enquanto pessoas pretas, isso atravessa ali a questão de nossa existência. No início aqui do episódio a gente abriu com um trechinho, né, de uma fala sua para o programa Metrópole sobre essa questão de se entregar, de viver questões relacionadas à personagem, mas que tem uma ligação ali também com a vida real, né? E um dos episódios foi envolvendo ali o seu irmão, né? Você relatou ali que seu irmão passou por uma situação de racismo. Conta um pouco o que foi essa situação, a situação real vivida por você e como foi trazer, né, para a tela e para a ficção, fazer esse atravessamento mesmo, né, dessas duas narrativas e a importância que isso tem. Foi uma situação bem infeliz que a gente passou e que coincidiu com o momento que eu tinha passado para fazer uma personagem que era uma advogada, uma personagem na série Sentença da Amazon. Na época da preparação, né, lendo o texto, meu irmão também é advogado. A gente foi para uma rede de supermercado muito, nem tão pequena, aqui do Rio de Janeiro, e próximo aqui de onde eu moro, é um lugar que eu comprava já há algum tempo, então era conhecida pelas pessoas. E aí o meu irmão, que mora em Petrópolis, veio me ajudar a fazer as compras de Natal. E aí, nessa época, eu tinha recebido da Rede Globo hoje em dia não tem mais, mas a gente recebia um kit de Natal, né, com peru, com as guloseimas e doce, nananã, enfim, aquele pacotinho de final de ano, e eu tinha combinado com o meu irmão de ir fazer as compras para complementar esse kit que eu tinha recebido. Seria o primeiro Natal que a gente ia passar juntos aqui, porque eu sempre viajava, ele sempre viajava, a gente nunca tinha passado aqui na minha casa, no Rio de Janeiro, onde eu moro.
E aí eu fui com essa mochilinha que eu tinha recebido da Globo, né? A gente passou lá primeiro, depois a gente foi para esse supermercado. A gente fez as compras. Esse supermercado não tinha um lugar para guarda-volume, então a gente entrou com essa mochilinha que tinha uma marca a logomarca de um peru, e tinha também a logomarca da Rede Globo muito pequenininha, assim, pendurada na mochila. E aí, quando eu fiz o pagamento, passei, ele estava com a mochila nas costas, passei com as compras, e aí o gerente do supermercado gritou: olha, verifica aí, porque viram ele roubando. Quando eu olhei para trás, meu irmão estava com as sacolas, né? Eu estava com pouca coisa na mão. Quando eu olhei para trás, o gerente já estava com o braço dele no pescoço do meu irmão, prendendo ele. E o meu irmão tentando explicar que aquela mochila ali era a mochila que eu tinha recebido da Globo, falando: olha, é igual a que vocês têm, mas tem a logomarca, olha a logomarca, só que ele não ouvia. E nisso ele foi super truculento e violento com o meu irmão reagiu, e quando eu olhei para trás, já estava vendo uma das cenas mais tristes assim que eu posso relatar falando de racismo, né? Então, o ter acabado de fazer uma série na Rede Globo, o ter acabado de receber o meu kit de Natal, não me deixou ilesa de passar por uma situação como essa. E aí foi um grande escândalo, porque eu fiquei muito atravessada. Tem o fato do meu irmão ser advogado. Imediatamente a gente foi para uma delegacia, a gente abriu um boletim de ocorrência e a gente entrou com um processo contra essa rede de supermercado. Isso só para te dizer que, se o meu irmão tivesse reagido um pouquinho mais, ele é uma pessoa muito calma, muito equilibrada, ele tem uma natureza muito tranquila, mais tranquila do que a minha. Se ele tivesse se alterado um pouquinho mais, e se esse gerente tivesse armado, a gente poderia contar aqui uma história que a gente ouve todos os dias quando eu ligo o RJTV aqui na minha casa. E Exatamente. foi muito doloroso, porque, apesar do meu irmão ser advogado, ele ficou com tanto medo e ficou tão chocado com o que estava acontecendo com a gente ali, né, com a irmã dele, que tinha acabado de receber o kit de Natal da Rede Globo, né, a gente estava celebrando o fim de um trabalho e o começo de outro. E acabou com o nosso Natal, a gente deu seguimento ao processo, a gente ganhou, isso foi para as redes sociais, eu coloquei nas redes sociais, fiz o que eu precisava fazer, a gente teve o apoio de uma advogada, a gente venceu o caso, esse caso ainda está no Ministério Público, mas foi uma das situações mais dolorosas, assim, de coincidir a minha vida pessoal com o que eu estava estudando na preparação da personagem, que era a Moira, que era uma advogada. E eu vivi isso porque eu fui a testemunha, né? Eu não poderia ser testemunha dele por ter o laço sanguíneo, mas eu esqueci o nome. Eu participei não como ouvinte, porque o juiz me escutou. O processo ocorreu todo já na pandemia, isso foi por um aplicativo. Então, o juiz estava lá, o meu irmão estava lá, e foi muito interessante perceber como o meu irmão, que é tão equilibrado, que vem do direito, se transformar numa criança assustada. Mas foi uma sincronicidade bem feliz, assim, do universo, de eu estar passando por essa situação, de me preparar para essa personagem e ter acabado de passar por isso. Então, eu acho que a Moira bebeu muito dessa experiência que eu tive com o meu irmão, que a gente só ouve falar, que acontece com pessoas próximas, e aí quando acontece com você, que é uma atriz, que tem um reconhecimento, que está acabando de é, é, finalizar um projeto para começar outro, eu fiquei muito incrédula, assim, e entendendo o quanto o racismo aqui no Brasil ele é sofisticado, porque ascender socialmente não te livra dele.
Exatamente, esse é o ponto, né? E também traz essa visibilidade justamente para esse ponto aí que você colocou, que é esse de, mesmo tendo esse reconhecimento, né, estando nesse lugar, ainda passa por uma situação dessa, porque muitas vezes fica no campo da ficção, né, trazer essas histórias, igual você falou, fazer o papel de uma advogada que trazia histórias, ele tinha que enfrentar situações relacionadas ao racismo, mas que aconteceu algo na vida real e acende esse alerta, principalmente de que ao nosso redor, né? E como você mesmo falou, todos os dias é noticiado, a gente ouve aí relatos e relatos que muitas vezes não terminam, né? Igual aconteceu com o caso do seu irmão, que felizmente, né, vocês conseguiram ganhar a causa, né? Nada de ruim aconteceu com eles, porque muitas vezes vidas são perdidas, né? Nessas ações e truculências aí que o racismo, né, coloca pra gente no dia a dia. Então, uma questão aí pra gente para refletir. E aí, pensando nessa questão de, né, dessa intercalação da vida pessoal com a vida da ficção, né? Você citou aí no início aí da sua apresentação sobre o papel no seu protagonismo na novela. Gico Messo? Gico Lumesso, em Quimbundo, é um dito popular que significa abre o olho. Olha só, aí ó, já é um bom recado, né? E essa foi uma novela, né, angolana que situou, né, foi ambientada em Angola, em Luanda, né, onde você nasceu, né? Então você já contou um pouco de como foi para você essa experiência de voltar, né, de fazer essa troca, esse intercâmbio. Conta também como você se sentiu, né, fazendo também um pouco desse papel que de certa forma representava ali sua realidade. A Djamila, que foi essa personagem que eu fiz lá em Angola, foi uma, foi uma outra sincronicidade do universo, porque a personagem começava mais jovem, eu não fiz ela mais jovem, quem fez foi a Sandra Gomes, que é uma atriz fantástica, uma atriz angolana fantástica, ela é residente lá em Angola. E quando o produtor de elenco entrou em contato comigo, eles precisavam de uma angolana que conseguisse reproduzir com naturalidade o português brasileiro, porque a personagem tinha o sonho de ser cantora. Era uma mulher super simples, super sonhadora, uma mocinha, e ela saía de Angola, ela teve experiência em Portugal, ela vai para os Estados Unidos e ela vem para o Brasil, e aí, né, tentando melhores condições de vida. E aí, quando ela volta do Brasil, ela volta adulta. E aí eles souberam que tinha uma atriz angolana aqui no Brasil, radicada já há algum tempo. E na época eu tinha acabado de fazer o Gabriela e estava em cartaz com um espetáculo musical em São Paulo, chamado O Fino no Samba. E aí, quando ele me falou que era para protagonizar, eu nunca tinha protagonizado nada aqui no audiovisual brasileiro. Foi muito simbólico ir protagonizar na minha terra, no lugar onde eu nasci. É, eu fiquei muito, muito emocionada, porque eu voltei já com a minha carreira, com o meu trabalho. Foi um reencontro muito bonito com a minha família. E eu acho que eu acabei emprestando também essa minha experiência de ter passado tantos anos aqui no Brasil, longe da minha família, e voltar. Então, isso também coincidiu com a história da personagem. É muito louco falar isso, como tem o clichê que as pessoas sempre falam que os personagens escolhem a gente. E eu verdadeiramente acredito nisso, porque não tinha outra pessoa para fazer a Djamila adulta que não eu, porque eu tinha essa experiência de. Eu sabia o que é ser uma imigrante, eu sabia o que é sentir o desconforto de pertencer e não pertencer ao mesmo tempo, de ser muito questionado em relação a isso. Você é o quê? Você é angolana? Você é brasileira? E a minha personagem, a Djamila, também passava por isso quando ela voltava para Angola. Tinha a questão do sotaque também, que eu tinha que falar o português brasileiro, que foi uma questão grande lá comigo e com a direção, porque eu queria falar com o meu sotaque angolano, natural, e a direção falou, não, ela veio do Brasil, então você precisa falar, é o seu português que a gente quer. Você foi chamada para fazer exatamente porque você fala do jeito que você fala, e eu queria lutar contra isso, eu queria vender para eles de que não, ela saiu de Angola, mas Angola não saiu de dentro dela, e eu queria, porque queria falar o português angolano, mas a guerra foi perdida, e aí eles queriam que eu falasse
com o português brasileiro, e foi uma das experiências mais intensas assim da minha vida, porque eu não conhecia o que é a rotina de uma protagonista. E é insano. Eu acho que depois da Djamila, eu respeito todo mundo que protagoniza qualquer coisa, porque você abre mão de tudo, você precisa abrir mão de tudo para gravar o volume de cenas gigantesco que você grava e de dar conta das coisas que você precisa dar conta, assim, é uma cobrança absurda. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, então imagina, numa situação como essa, a autocobrança triplicou, quadriplicou, não sei. Mas foi outra coincidência, essa muito feliz, diferente da que eu te contei, da Moira, essa coincidência foi muito feliz de eu poder emprestar a experiência que eu tive aqui no Brasil para uma personagem que a história colava com a minha, assim. E foi muito louco porque o autor escreveu a Djamila sem conhecer a minha história, sem saber, e eram muitas coincidências. E a novela foi. Eles passaram em Angola, mas passaram em alguns países africanos também. Então, eu recebo muitas mensagens em francês, muitas mensagens em inglês, e é muito legal, assim, ver o trabalho que a gente tem tanto tempo, assim, com poucas ferramentas artísticas que eu tinha, ainda sendo pulverizada. E aí a novela também foi passada aqui no Brasil, Isso que eu ia falar. Pela TV Brasil, né? Uma novela que foi produzida pela Sema Comunicação em 2012, depois exibida pela TV Brasil. Inclusive, deu uma olhadinha aqui lá na TV Brasil, está disponível os episódios, eu acho que vale a pena, os capítulos, né? Quem quiser acompanhar Vale. e essa narrativa, ela é muito bem falada, muito bem avaliada, que a novela. Então, com certeza foi um grande sucesso, que vale a pena ver aí, quem não viu, né? Conferir, rever. Que legal. E aí, então, só, né, fechando aqui com a outra parte da questão, que é de como também, né, você disse sobre essa personagem, né, o quanto da sua vida, né, acabou tendo ali, sendo representada também um pouco, e para outra personagem, né, no caso da pastora Dagmar, do Mar do Sertão, que já tinha essa diferenciação um pouco das personalidades, mas que ainda assim você já destacou, né, em outros momentos dessa necessidade, a questão de trazer à luz sobre questões relacionadas à mulher negra, como o caso da solidão da mulher negra, né? Então, um pouco desse atravessamento mesmo, né? De se isso você vê isso como marcador positivo, se você vê isso como marcador também a ser superado, até quando também, né, essa questão de que nos atravessam vai ser sempre colocado ali nesse lugar, né? De situações que a gente também passa ou que tem a ver com a nossa realidade enquanto grupo social, né? No caso de mulheres Sim. pretas e tudo. Sim. No caso da pastora Dagmar, aqui do Mar do Sertão, é uma análise que eu faço. Quando eu falo da solidão da mulher negra, quando eu falo do abandono, a personagem está vivendo agora no ar um momento bem delicado da revelação da maternidade, né? Ela teve uma filha muito jovem, e aí, por falta de escolha, por falta de rede de apoio, rede de afeto, ela acaba escolhendo deixar a filha na porta da igreja, e aí ela volta para Canta Pedra, que é a nossa cidade fictícia, depois de alguns anos, e a filha foi criada pelo padre da cidade. Aparentemente uma história super, super comum, super simples, mas essas camadas que eu falei na entrevista, da solidão da mulher negra, do abandono, de usar a religião como fuga, que são questões brasileiras, são camadas que eu, como atriz, acrescento, porque se fosse uma atriz branca fazendo, talvez essas camadas não fossem tão aparentes. Mas por conta de viver num país como o Brasil, e na situação que a gente vive, a gente consegue identificar a história, consegue fazer um paralelo da história da Dagmar com a história de muitas mulheres negras. Muitas mulheres, principalmente negras, me escreveram essa semana falando de histórias ou que foram abandonadas na infância, ou que tomaram uma decisão como essa que a Dagmar tomou, e eu não tinha ideia assim de que iria tomar essa proporção, porque é uma história que a gente naturalizou também, né? E eu não achei que fosse tocar tanto as pessoas, porque a nossa novela é uma fábula, é uma novela com muita leveza, com muito humor, com muita poesia, mas a minha personagem traz um drama
que é muito das mulheres negras, que é muito cotidiano. Ela é uma pastora, ela é uma líder religiosa, mas por trás dessa pastora existe uma mulher que vive dramas que uma grande parte das mulheres negras brasileiras vivem. Então, foi outra coincidência assim de fazer um personagem que representa a realidade de tantas pessoas negras assim, apesar de estar fazendo uma novela que é uma fábula, que é comédia, né? A nossa novela tem é muito leve, mas ao mesmo tempo o Mário, o nosso autor, ele é muito sagaz porque ele também, com muita leveza, com muito humor, ele toca em questões que ainda precisam ser faladas. A gente também conversou aqui com o Érico Braz, também está no elenco, né, da novela, muito legal, convido quem não ouviu o episódio de acompanhar também. É muito legal esse trabalho sendo realizado. A gente vai chegando no final da conversa. Foi muito bom, passou muito rápido. Conta aí o que tem pela frente, né? Vocês ainda estão aí na gravação da Mato Sertão, mas conta aí do que a gente pode esperar de futuro, que a Heloísa está planejando aí para os próximos trabalhos, e divulgue também onde as pessoas podem te encontrar, conectar com você aí nas redes sociais. Olha, para Mar do Sertão ainda tem muitas surpresas em relação à minha personagem. Eu estou super feliz fazendo esse trabalho. Eu estou encarando esse trabalho como uma grande brincadeira, assim, uma brincadeira muito legal de ser brincada. Eu acho que a gente tem um projeto de sucesso nas mãos, e mais do que isso, a gente tem uma questão que a gente tem 11, 12 atores pretos e pretas fazendo personagens interessantíssimos, assim, as tramas de cada personagem são muito complexos e profundos, e ao mesmo tempo a gente não está falando de racismo, olha que legal. A gente está falando de dramas e de trazendo a subjetividade dessas pessoas e contando essas histórias a partir também das nossas perspectivas. Quando acabar Mar do Sertão, vem a estreia de uma outra série que eu fiz, que é O Fim, dirigido pelo Andrusha Waddington, baseado no romance da Fernanda Torres, dirigido pelo Andrusha Waddington e pela Daniela Thomas. Tem um outro projeto que eu também estou muito animada que estreie. Esse eu faço uma angolana, um projeto da Disney Plus, chamada How to Be a Carioca, que eu tive a felicidade de contracenar com 2 atores angolanos, um residente aqui do Brasil, que é o Licínio Januário, não sei se vocês conhecem, e o Lelis. O Lelis eu conheci quando eu fiz a novela lá em Angola, ele era criança, ele faz o meu filho na série, e foi muito legal, assim, reunir uma família angolana. A série fala sobre imigração, sobre pessoas que vêm para o Rio de Janeiro para viver no Brasil e ter experiências aqui, boas e ruins. Mas eu estou bem animada para ver como é que vai ficar essa família angolana. E foi muito legal poder contracenar com atores angolanos aqui no Brasil, falando o nosso sotaque, trazendo os nossos calões. Calões são gírias. A gente se divertiu muito, mas muito fazendo. Estou bem curiosa para ver o resultado desse trabalho. Então, tem essas 2 séries para estrear, ainda acho que no primeiro semestre. E quando acabar a novela, eu pretendo voltar para os palcos, que é a minha casa, né, para o teatro. Estou com muita saudade de fazer teatro. Tem coisas já conversadas, projetos já conversados, e é isso. Ah, que legal. Muito boa sorte aí na carreira, muito sucesso para frente. A gente já conversou com várias pessoas de Angola aqui, você falando aí, eu tô pensando, a gente já conversou com o DJ, a gente já fez uma matéria sobre a Casa de Angola que tem aqui no Brasil, a gente tem equipe em Salvador, aqui em São Paulo também tem, né? O pessoal abriu por conta própria uma Casa de Angola. E é muito legal essa conexão, né? A conexão que existe, né? A gente sempre nessas trocas, né, com o pessoal, a gente fala muito disso, né, dessa troca entre Brasil e Angola, principalmente, né, principalmente por essa questão da língua também, que isso ainda une mais, né, ainda, e é bem legal essa conexão e essa troca, e muito legal aí receber você também. E como que o pessoal pode te achar? Divulguei suas redes, onde eles te acham, como te encontrar na rede, conta aí para os nossos ouvintes. Eu estou no Instagram como @jorgeheloísa, Instagram, Facebook. Então, assim, a rede social traz esse, para nós artistas, é muito legal porque o reconhecimento também é quase que imediato. Eu jamais ia imaginar que a Djamila
estaria passando lá no Senegal, que a Djamila estaria passando lá na Nigéria. É bonito ver assim como o trabalho da gente toca e ressoa na vida das outras pessoas, né? Às vezes coisas que a gente faz e naturaliza, toca num pontinho ali da vida da pessoa e faz diferença, e aí ela vai refletir, aí ela vem e troca com você, e aí ela dá um depoimento lindo que te emociona. Eu acho que tudo isso é combustível para a gente seguir assim a carreira da gente e perceber que a gente faz sim diferença na vida das pessoas, que a gente inspira pessoas. Eu tenho visto a rede social muito por essa ótica, assim. Com certeza, pode ter certeza disso e ter seu rosto, né, o seu e de outras mulheres negras nas novelas, né, principalmente as vinculadas pela Rede Globo, que a gente sabe que tem esse alcance, tem um diferencial e um potencial enorme, 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 né, que a gente também só se dá conta quando começa a entender, né, ou se vê ali dessa forma que você colocou, naturalizada, né, sem ser sempre com esses marcadores, né, com marcadores que durante muito tempo nos atravessavam, e isso de fato tem um peso e significa uma mudança muito grande, né? Como a gente já destacou aqui também, não é total um ambiente ideal ainda, né? É uma forma ideal, mas já é um passo, né, dado aí. Sim, com toda certeza, com toda certeza. Heloísa, muito obrigada pela participação, parabéns aí pelo trabalho, pela sua carreira, muito sucesso aí pra frente. A Alma Preta continua aqui de portas abertas e muito obrigada mesmo por ter vindo aqui falar com a gente. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Muito feliz de ter conversado, de ter trocado aqui com vocês. Que a Alma Preta tenha vida longa. Muito obrigada, e você, nossos ouvintes, muito obrigada por terem ficado até aqui com a gente. Continue acompanhando, curtindo o nosso trabalho, compartilhando, leve esse episódio para o máximo de pessoas aí que vocês conhecerem, e continue seguindo aqui a Alma Preta e acompanhando aí também o trabalho de Heloísa Jorge. Até a próxima, pessoal! Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural, o projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes.